Existem várias vertentes a se analisar. Primeira, são as métricas digitais, só o tráfego que está levando para o site, as plataformas digitais em si, e também tem as pesquisas secundárias, que são as pesquisas realizadas, por exemplo, por as associações, sindicatos, enfim. A associação da categoria da parte de confeitaria é a Associação Brasileira de Indústrias de Panificação e Confeitaria, a BIP. Então, é o primeiro ponto que a gente pode fazer, é entrar no site da BIP, por exemplo, e analisar o que eles têm de tendências de consumidor, de mercado. Então, tem várias coisas que a gente pode levantar de informação para fazer a nossa análise com o cliente, certo? O segmento dele, analisar um pouquinho o mercado para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão. Então vamos lá, eu peguei aqui então dentro da BIP, eu encontrei já de cara essa questão aí do fortalecimento e as tendências e oportunidades 2009-2017, é a última pesquisa realizada em relação às tendências. Então, como é tendência, né? Tendência geralmente tem aí uma durabilidade maior, de 5, 8 anos, então ainda dá para a gente trabalhar tranquilamente em relação a esse 2017, que foi o tempo, né, que ele está colocando em relação às tendências de apuração aí. Aqui, dentro desse relatório, que é bem completo, diga-se por passagem, muito bem feito pela associação, a gente encontra aqui algumas tendências, entendendo que analisar tendências significa abrir os olhos para determinados segmentos de mercado, pois elas projetam o caminho a ser seguido pelo inconsciente coletividade. Essas análises mostram o que o mercado é e o que anseia, certo? Então ele vai sempre buscar agora falando dessas tendências. Primeiro ele vai fazer uma tendência que a gente entende aí mais de dados demográficos, né? Falando um pouco do mercado econômico. Então ele fala que a primeira tendência é as mulheres que ganham mais no espaço de mercado, certo? No Brasil, no ano de 2020, existirão 64 milhões de mulheres, segundo os dados do IBGE. Então ele já está falando aqui da questão do que está acontecendo aqui, a tendência 2020, né? Em que isso pode ser projetado facilmente para nos próximos anos. Fala aqui de consumidores e seus perfis, fala de produtos light, orgânicos, produtos fáceis de levar na bolsa, né? Isso é muito bom que vocês possam, aumento de casais jovens sem filho. É importante que vocês façam essa busca dentro aí do caso do site das associações, que sempre tem tendências, pesquisas muito ricas, muito bem feitas, elaboradas pelo segmento, pela categoria, certo? E aí ele fala de produtos de apelo de embalagem tecnológicos, deliveries, né, 2 porções individuais, produtos que propiciem cuidados a 2, isso é muito importante, né? Mais consumidores de meia idade, para a gente se atentar a isso, crescimento de pessoas morando sozinhas, né? Produtos orgânicos com ingredientes naturais, linhas diet, delivery. Aí você vai vendo algumas métricas, então sempre vai ter índices aqui, ó, tá? Como é que está o crescimento de mercado, o desejo aí do consumidor pela originalidade, que mais que podemos ver aqui? A singularidade, do inesperado, ou seja, o que é novidade, isso chama atenção. Olha só que bonito, na parte de confeitaria, a questão do design, a questão de você trabalhar essa parte de deixar o doce, de deixar enfim, o produto gastronômico mais visualmente mais elaborado e inédito, né? E fala então de várias coisas relacionadas ao comportamento do consumidor que vale a pena você focar um pouco mais. E vai falar um pouco da tendência do varejo, tá? Que é importante a gente entender. E depois que ele vai falar um pouquinho dessa questão do varejo, ele vai começar a entender um pouquinho o mercado do setor de panificação e confeitaria, tá?
E aí vão vir as pesquisas que vão contextualizar as pessoas que consomem produtos panificados ou não panificados, clientes atendidos pelas empresas de panificação, como é que está o crescimento, o que dentro da panificação, quais são os departamentos aí, né, entre mercearia, bebidas, frios, congelados, laticínios, cigarros, bomboniere, sorvete, produção própria, leite, ou seja, ele está falando dentro do varejo, como é que está a participação em relação aos outros produtos que não só a panificação, né? E aí vai falar sobre o faturamento do setor de alimentos, como é que é a tendência, como é que é a participação de mercado em relação a isso, ó. Dentro da logística também, isso é muito importante, ó, dentro dos supermercados e hipermercados, quanto representa. Na mercearia, armazém, empório e conveniências, quanto que representa. A loja de departamento e bares, quanto que representa, 5,6%. Canal de panificação, quanto que representa, né? De venda de panificação, 20%. Interessante. Vai falar um pouquinho da cadeia produtiva da panificação, como é que se comporta aí em relação até o consumidor final, desde o agronegócios, a logística, a indústria da transformação, que pega a matéria-prima e transforma, a logística para poder fazer a distribuição, né, até chegar nas padarias artesanais, industriais, supermercados, atacadistas, né, venda direta e aí até o consumidor final, ok? E vai fazer a distribuição das padarias, por exemplo, por estado, que é muito interessante entender esse mercado em termos de números, em termos de métricas, é muito importante. Números de funcionários por essas empresas, olha como é rico esse estudo, né? Aí vai ver os tipos de pão, aí começa a questão da confeitaria, as tendências, né? Ó, classe A e B, tendência, proximidade de casa ou trabalho. Classe C, também tem proximidade, todos eles com proximidade. Mais a classe C, mais promoções, C, D e E também promoções. A classe A e B, mais opções e variedades, isso é muito importante. Se a gente está falando de posicionamento de uma marca, a gente tem que entender essa questão da tendência, né? Produtos de boa qualidade, preços mais baixos também, tá procurando, né? Enfim. Aí tem outros pesquisadores que eles estão colocando como fonte. Por exemplo, esse aqui de alimentos que prepara em casa, sem utensílios, embalados para viagem, que esquenta e come, alimentos prontos para consumo. Como é que é a participação disso em termos de consumo, né? Então, por exemplo, 33 preparam os seus alimentos em casa, desses 50% gastam 30 minutos no preparo, mas gostaria de fazer isso em apenas 15 minutos, né? Então, você vai vendo que existe um estudo por trás, e isso é muito importante a gente levar em consideração. Eu vou passar aqui rapidamente para a gente não perder mais tempo, mas que você vai poder analisar, tem até faturamento, tá? Analisar com calma esse tipo de relatório que já está disponível dentro da Associação Brasileira lá, de Indústrias de Panificação com Confeitaria. Um outro estudo já pronto, que já está lá, prontinho para você analisar, são os indicadores de panificação em confeitaria brasileira em 2019, ou seja, estamos entrando em 2020, eles vão encerrar esse relatório, ano que vem vai ter um relatório novo, mas a gente já consegue entender um pouquinho sobre as tendências não, o relatório, né, em relação aos indicadores de 2019. Então aqui a gente já começa a ver o desempenho das panificadoras brasileiras, né? Fluxo de cliente. Olha quanta coisa que a gente vai se aprofundar em relação ao segmento. Indicadores aqui, ó, de confeitaria brasileira, o ticket médio, se aumentou ou diminuiu, tá? Pão francês aqui a quantidade em quilos, comparativos de 2007 agora. Tá? Quanto de faturamento foi crescendo, né? Ou decrescendo, ó, cresceu menos do que antes, mas cresceu 2%. Então aqui está mostrando, ó, que aqui nós tivemos de um crescimento de 13%, 11%, 12%, foi crescendo mais. Agora está um crescimento mais contido, crescimento de 3 a 2% aí de crescimento, né? Em termos de faturamento, mas está crescendo. Isso é bom,
Agora, com a pandemia, não sabemos qual o resultado de 2020 desse decréscimo, que pode ser que tenha ocorrido, né? Ou não sabemos. Acredito que tenha ocorrido uma queda, sim, significativa, mas precisamos esperar porque é uma questão de pandemia. Mas vejam que aqui, ó, indicador de panificação, fabricação própria e revenda. Ó, como é que está essa questão da fabricação própria e revenda. 2018 e 2019, houve um crescimento nos dois. Isso é muito importante analisar. E aí, você tem um relatório completo em relação à ABIP, né, que é a Associação Brasileira de Indústria de Panificação e Confeitaria. Então, é importante que você sempre tenha base uma associação, um sindicato, que traga números e estudos para ter esse apoio que você precisa, certo? Então é isso, pessoal, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte agora, em termos de métricas do tráfego que a gente tem aí pela internet. O cliente passou alguns players que ele gostaria de ter como uma projeção, uma inspiração. Então a gente tem aí Diego Lozano, Alex Atala, Jefferson Rueda, Thiago Castanho, Helena Pisa, enfim, são alguns players que ele considera como importante de referência, certo? E aí a gente foi no SimilarWeb. No SimilarWeb é um site que você pode, por exemplo, fazer uma comparação de sites de transição. Tem de tráfego. Tem alguns sites que não têm números para serem coletados porque o tráfego é muito pequeno. Então, desses sites aí, eu já vou avisando vocês que nenhum deles tem um volume de tráfego muito grande. Então, se ele não tem um volume de tráfego muito grande, a gente não consegue comparar adequadamente, certo? Isso é um ponto importante para a gente fazer. Quando a gente não tem esses players aqui que ele selecionou, a gente começa a partir para outras formas de analisar. Ele fez uma referência em termos de kits, né, que ele gostaria de fazer comparativos de entregas de presente, que é interessante para a gente analisar também. Então temos aqui, ó, a classificação global, classificação do país de determinado site ou por categoria, em termos de gifts, que ele tinha falado, e análise de tráfego, como é que está sendo o mercado. Então o mercado, ó, de maio até agora tem apresentado uma queda e deu uma estabilizada aqui, né, em termos de acesso, mais ou menos 500k aqui de acessos. Houve uma queda por conta da pandemia, a gente sabe disso, né? É uma queda que ele está acentuando aí e que é importante a gente entender e saber também não só a queda, mas da onde vem todo esse tráfego, ou seja, o volume que as pessoas acessam e vão para o site. Nesse caso, nós temos aqui, nesse SimilarWeb, uma ideia de 28% das pessoas que têm acessado de forma direta, 1,22 pessoas que vêm de referência, ou seja, vêm de referência de algum site que está se referindo ao site que nós estamos analisando e por isso tem um link lá dentro desse site e cai nessa análise. Também conseguimos ver aqui índices de social media, 2,35%, e-mail, pessoas que clicaram no e-mail foram para o site, 1,27%, e a exibição, né, que a gente chama de display. Anúncios aí da rede de display. Ó, a referência, aí você tem também algumas referências da onde que estão vindo esses links de acesso que vão para o site. Então você tem aqui alguns locais para você analisar caso você queira. Você também tem a divisão do que é orgânico e do que é pago para você entender um pouquinho e as palavras-chave que estão mais ranqueadas aí nessa questão. E você também pode até chegar a baixar um PDF. E se você comparar entre o social, ele aparece lá, o WhatsApp, com toda a rede social, ações de rede social que estão levando ao site, 61,77% vem do WhatsApp. Olha que interessante. E 38,23% vem do YouTube. Já dá para entender que o YouTube tem crescido muito e o WhatsApp também é alguma ação importante para a gente também pensar, né? E aqui são os anúncios de exibição, ou seja, estamos falando de Ads Display, né?
E esse display pode ser do Google Display ou pode ser das redes de anúncio, né? Por exemplo, aqui a Win, Atlas, Criteo, que são empresas que fazem essa distribuição de anúncios de visuais para as pessoas clicarem quando elas estão navegando em algum determinado site de interesse correlato delas e vão cair aí nessa questão do site que estamos analisando. Então a gente vai ver números aqui, ó, que são importantes analisarmos. Aqui a gente vê também interesses do público, as pessoas que estão interessadas que vão para o site, nesse caso aqui são de e-commerces, presentes, eletrônicos, computadores, eletrônicos, tecnologia. Vai apresentar sempre alguns concorrentes, o SimilarWeb, e aqui alguns aplicativos que é importante, que estão relacionados, que de repente você fala, puxa, eu preciso estar dentro de algum aplicativo desses para poder chamar atenção, né? Tipo um iFood da vida. Então é importante que a gente entenda também essas oportunidades. Então o SimilarWeb, ele é um site que você vai conseguir fazer algumas análises quando você tem um tráfego bom. Quando você não tem um volume bom, como esses que ele colocou de play, a gente começa a analisar o segmento como um todo. Então quais são os sites que oferecem cursos de confeitaria e que pode ser colocado aqui, mesmo que ele seja bem grande, para a gente analisar o tráfego, né? Vamos ver, por exemplo, o Sabor à Vida, que é uma referência aí em termos de portais de gastronomia. É um bom local para a gente partir, já que a gente tem um tráfego pequeno dos outros. Ó, Sabor à Vida tem números, isso é importante, que beleza, ufa! Aqui nós temos uma classificação global dele, uma classificação no país, tá? Classificação por categoria, e aqui a gente olha, surpreendentemente, nós temos que o site de portais de gastronomia tem crescido, ó, cresceu na pandemia, isso é importante, né? Caiu um pouquinho em julho, mas depois voltou em agosto a crescer, né? Que isso é importante a gente perceber, que existe uma busca por essa questão da gastronomia, né? De entender um pouquinho receitas, ou seja, receita tem que ter, dicas tem que ter, né? O cliente tem que falar sobre isso. Tráfego direto, social, e-mail, exibição, aqui não temos dados de referência, praticamente tudo orgânico, pratos franceses, bolos do mês, olha que legal. Tem algumas coisinhas que levaram, algumas palavras-chave que estavam levando para o tráfego do Sabor à Vida, né? Chama atenção aí o crescimento de algumas hidromel e pratos franceses, por exemplo, um crescimento considerável, né? De social media, Facebook disparado aqui, né? Em comparativo aos outros social media. Aqui as categorias, computador eletrônico, engraçado, no computador eletrônico aí tem bastante acesso. Aqui ele colocou alguns sites de referência. Interessante, ó. Na cozinha da Elo. É isso. Então já vimos que existem números secundários no mercado de associações, sindicatos, pesquisas, institutos de pesquisa, assim como existem números que você pode buscar através de ferramentas como o SimilarWeb. E você pode fazer pesquisas primárias também, caso o cliente entenda que existe um investimento a ser feito e que de repente é preciso esse número para poder ver uma forma de posicionar. Nesse caso não vamos fazer pesquisa primária, mas vamos fazer só secundária e análise de mercado como estamos fazendo aqui, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado e vamos acompanhando aí mais análises e mais coisas pela frente.